Estamos meditando na carta aos Hebreus, judeus novos convertidos e também a gentios que não tiveram a herança hebraica e que congregavam em casas e em espaços alternativos, mesmo no meio de perseguição. O autor de Hebreus fala sobre a obra do sacerdócio de Jesus Cristo. Capítulo 5. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. Versículo 3. Porque ele mesmo é fraco e precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser um grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser o grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu esta honra, pois lhe disse: "Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai." Em outro trecho das Escrituras Sagradas, ele também disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, superior ao sacerdócio de Arão." Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era consagrado e dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente e depois de ter aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para que todos lhe obedecessem, e Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, superior a tudo e a todos. Porquanto nós devemos ficar firmes na fé que anunciamos, pois temos em Jesus, o Filho de Deus, o nosso grande sacerdote, o qual entrou na presença de Deus definitivamente. Aleluia. A obra de Jesus é uma obra completa. A obra de Jesus é uma obra sacerdotal. E o autor de Hebreus faz essa comparação que na velha aliança a adoração era levada e os sacrifícios através de um sumo sacerdote que entrava na presença do Senhor, no Santíssimo, no Santo dos Santos, oferecendo então a sua adoração para também purificação dos seus próprios pecados, representando o povo. O autor de Hebreus diz que agora Jesus se torna o nosso grande e sumo sacerdote. Que ele tem a honra e o privilégio porque foi escolhido pelo Pai, por Deus, para ser esse sumo sacerdote que levaria sobre ele e na sua obra todos os pecados da humanidade, os meus pecados e os seus pecados. E através do derramamento do seu sangue, através de ter oferecido a sua vida como um sacrifício vivo para que nós pudéssemos conhecer a Deus, o véu do templo foi rasgado, as barreiras de inimizade foram destruídas e eu e você agora temos acesso à presença de Deus para uma vida de comunhão, para uma vida de intimidade, conhecendo o coração, o pensamento de Deus e tendo a nossa mente transformada pela palavra do Senhor. Jesus é o sumo sacerdote. Não é necessário mais sacrifício algum, ritual algum de derramamento de sangue. Não há necessário mais de nenhum sacrifício de adoração, a não ser a minha, a sua vida consagrada humildemente para servirmos a Deus, para fazermos a sua vontade, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, à medida que vamos abandonando os nossos pecados, que tenazmente nos assediam, como o autor de Hebreus escreve no capítulo 12. Eu e você agora somos encorajados por Deus a confiarmos nesta obra definitiva de adoração através de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se fez adoração por nós e que nos deu acesso à sua presença e à vida eterna em tão grande salvação consumada pela sua obra. É uma honra e um privilégio podermos servir a este Deus, que se fez sacerdote, que se fez adoração por nós. E toda a nossa adoração agora, ela é ofertada por meio de Jesus, como relatado em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois então,
ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, para a glória de Deus. Um grande abraço a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.